Fala pessoal do canal, tudo certo? Bom, hoje eu tô aqui mexendo na minha composteira, aqui da horta de casa, e daí surgiu a vontade aí de gravar esse vídeo para falar algumas curiosidades a respeito desse processo tão importante de estar se produzindo uma matéria orgânica que nós podemos aí colocar no nosso solo, como o resultado de toda a matéria orgânica que nós podemos usar nela. Olha só como é que fica legal. Depois que eu deixo alguns meses na composteira, cuido para que ela se decomponha e acaba virando esse material aqui, né, que eu uso, né, que eu pego depois de passar por uma peneira comum mesmo, dessas usadas aí em obras de construção civil. Bom pessoal, falar um pouquinho como que eu chego nesse resultado aqui, né, que eu chego nesse produto que agora está pronto para ser utilizado ali nos meus canteiros, certo? Para começar, esse material aqui que eu separei, que eu peneirei um pouco agora, tá aqui no meu carrinho de mão, é uma matéria excelente, olha só. O resultado, essa terra mais escura, né? Tem um certo grau de umidade, quando eu aperto aqui eu faço um torrãozinho e ele se esfarela, né? Olha aí que bom que fica. Como que eu chego nesse resultado aqui? Bom, primeiro deixa eu explicar para vocês um pouquinho sobre a minha composteira. Se você perceber aqui, ó, ela é dividida em duas partes. Ó, uma parte eu coloco a matéria orgânica. Qual matéria orgânica que eu uso? Tudo orgânico, qualquer matéria orgânica. Eu uso resto de folha, eu uso resto de alimento, eu uso, inclusive, tem coisas que não são recomendadas usar. Mas como é uma composteira que fica um pouquinho mais longe da minha casa, eu acabo utilizando. Como por exemplo, se eu for colocar para vocês o que é recomendado, seria simplesmente folhas pequenas, resto de alimento como resto de frutas, cascas, borra de café, saquinho de chá, ou seja, matéria orgânica mais de pequeno porte, que daí eu posso estar colocando ali. Essa matéria orgânica ela vai estar dando um resultado muito mais rápido. Só que aqui na minha, eu acabo utilizando outras matérias orgânicas, como por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, até tenho alguma coisa aqui, ó, folha de coqueiro, por exemplo, né? Isso aqui é uma matéria muito fibrosa, ela é muito grande, ela é muito dura, e acaba levando muito mais tempo para estar se decompondo. Por que que eu uso? Porque nessa aqui eu não tenho tanta pressa, né? Toda semana eu venho, eu mexo nela, aliás eu vou explicar um pouquinho desse processo de estar revolvendo a composteira, tá? Voltando aqui, eu utilizo folha fibrosa, eu utilizo também resto de alimento, por exemplo, o que não é tão recomendado? Osso, carne, alimento gorduroso, laticínios, enfim, esses aí não são tão recomendados, né? Mas eu acabo utilizando, por quê? Porque eu tenho manejo, toda semana eu venho, cuido dela e eles acabam se decompondo, né, com o tempo. Leva um pouquinho mais de tempo, mas acaba gerando essa matéria orgânica aqui que eu mostrei para vocês, que é muito boa para estar utilizando aí no nosso canteiro. Bom, sobre a revirada dessa horta, dessa composteira, o que que eu faço? Você percebe que a minha composteira aqui, ó, ela vai ter duas partes, ó. Uma parte eu vou jogando toda a matéria orgânica ali. E toda semana, geralmente eu faço no sábado de manhã, que é quando eu tenho mais tempo, né? Eu pego e reviro. Eu jogo tudo para aquela outra parte ali. Eu tenho até algumas madeirinhas ali para estar fechando, né, para não estar se espalhando aqui pelo chão. E eu acabo usando os dois lados. Uma semana fica aqui, outra semana eu jogo ali, né? Esse é um processo bem comum. Qual a importância desse processo de estar revirando a matéria orgânica da compostagem, da composteira? Seguinte, as bactérias ou micro-organismos que estão trabalhando ali na decomposição de toda a matéria orgânica, elas precisam do quê? São bactérias, são micro-organismos que
precisam de oxigênio para estar realizando esse processo com eficiência, né? É a compostagem aeróbia que nós chamamos, né? Ou seja, esses são micro-organismos que fazem uso do oxigênio para estar decompondo essa matéria. Esse processo ele acaba se tornando mais rápido e mais eficiente, e também não dá cheiro na matéria orgânica. Ela vai se tornando mais, como eu mostrei aqui, ela vai ficando mais seca, né? Ou seja, ela tem uma certa umidade, e ela acaba se tornando uma matéria aí bem boa para a gente estar usando. Existe um outro processo de outros micro-organismos, que são micro-organismos que realizam não o aeróbio, mas um processo chamado anaeróbio, né? Ou seja, micro-organismos anaeróbios, que eles fazem a decomposição sem uso do oxigênio. E quando que eles surgem? Por exemplo, alguém que pega matéria orgânica e enterra no chão. Ou seja, faz um buraco ali no quintal, enterra essa matéria orgânica e cobre. O que vai acontecer? Esses organismos eles vão entrar em ação e vão fazer o quê? Eles vão deixar muito úmido e vai levar muito mais tempo para estar se decompondo. É um processo muito mais demorado. Vai se decompor? Vai virar matéria orgânica? Vai. Mas é um processo que leva muito tempo para acontecer, né? Ou seja, no aeróbio leva menos tempo, no anaeróbio leva mais tempo e também gera um cheiro ruim para a nossa composteira. E também pode estar atraindo insetos e outros animais, né? Ou seja, um vai chamando o outro, né? Pode atrair aranha, muita mosca, rato. Por isso que é importante ter esse manejo de esses micro-organismos precisarem de oxigênio, né? E para isso a gente tem que estar fazendo essa revirada, pelo menos uma vez na semana. Ou seja, para estar decompondo essa matéria e estar transformando aí no solo que nós queremos estar utilizando aí nos nossos canteiros. Bom, como que eu chego nessa matéria aqui? Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês. Se você ver no carrinho de mão aqui, ó, eu tenho, o que eu fiz? Como já tem bastante matéria orgânica, qual é a tendência? Todo o resto de alimento, de matéria orgânica que a gente coloca ali, a intenção é deixar assim, ó, fazer com que chegue no momento em que você não consiga mais identificar. Ah, isso aqui é um resto de alimento, isso aqui é um grão de arroz, é um pedaço de carne, ou é uma folha, seja lá o que for, né? A intenção é chegar nesse ponto, ou seja, que a gente não consiga mais identificar o que é. É uma terra rica em nutrientes, bem porosa, né? Aliás, eu até passei na peneira, não é um processo obrigatório, mas eu gosto de fazer isso, né? Por se tratar de um espaço pequeno aqui, eu tenho essa paciência, essa vontade, esse gosto de fazer, né? E eu gosto muito. Essa terrinha aqui agora, eu vou estar reforçando os meus canteiros, né? E estar fazendo bom uso deles para estar produzindo ainda mais alimentos de qualidade aqui, orgânicos aqui para minha casa. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era para isso. Queria falar um pouquinho sobre esses processos, sobre a minha composteira. Se alguém tiver alguma dúvida, só perguntar aí nos comentários. Se você gostou desse tipo de material, pode curtir o vídeo, né? Se os outros vídeos do canal interessam, pode aí se inscrever, tá bom? Obrigado, pessoal. Até o próximo.